Ensinamento de Meishu Sama, Relacionamento com Kanon. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Um outro fato digno de nota, relacionamento com o Kanon. Como há muita gente interessada em saber qual é a relação entre mim e Kanon, a partir de agora vou explicar. Comecei a seguir a religião Oomoto em 1918, mas devido a certas circunstâncias, afastei-me durante o período de mais ou menos 5 anos. Em 1923, retornei. Cerca de 6 meses mais tarde, fui procurado por um topógrafo desejoso de informações sobre a Oomoto, que na época se expandia rapidamente. Em meio à conversa, olhando-me fixamente no rosto, perguntou-me se a doutrina tinha alguma ligação com Kanon. Respondi-lhe negativamente, dizendo-lhe que a Oomoto era shintoísta e Kanon budista. Insistindo no assunto, afirmou o estar vendo à minha direita. Perdão. Até hoje, né, a gente olha a Meishu Sama, Kanon está à direita dele, né? Na verdade, como o topógrafo possuía a faculdade da vidência, a sua visão espiritual se abriu naquele momento e ele foi capaz de perceber a presença de Kanon ao meu lado. A seguir, ainda me disse tê-lo visto me acompanhar quando me levantei para ir ao banheiro. Voltou depois junto comigo e permaneceu sentado próximo a mim. Para ter certeza, pedi-lhe mais alguns detalhes, e ele respondeu que a divindade estava de olhos fechados. O rosto e o corpo eram exatamente iguais aos dos desenhos ou esculturas. Após esse nosso primeiro encontro, sempre que o topógrafo pensava em vir à minha casa, Kanon lhe aparecia repentinamente. Ao saber desses fatos, fiquei um pouco intrigado, pois até então jamais havia imaginado me devotar a Kanon. A partir daí, começaram ocorrências misteriosas que me levaram a admitir uma ligação mais íntima entre Kanon e mim. Certo dia, um dos membros da Oomoto disse ter visto uma espécie de remoinho acima da minha cabeça, no centro do qual estava Kanon trazendo às costas uma cruz. Naquele momento, não me fora possível entender o significado de tão estranha visão. Logo depois, contudo, fui vítima de uma séria perseguição religiosa que me causou enorme sofrimento. Compreendi, assim, o sentido da vidência. Eu fora colocado no meio de um tufão e deveria enfrentar uma luta bastante renhida. Cerca de 3 meses mais tarde, várias divindades começaram a manifestar-se por meu intermédio, entre elas Izunome, a essência de Kanon. Foi ele quem revelou que eu seria usado como instrumento para realizar a grandiosa missão de salvar a humanidade. Também fiquei sabendo, pelas mensagens recebidas de Izunome, que há 2.600 anos, época do nascimento de Sakyamuni, Kanon havia morado na montanha de Fudaraka, na Índia, onde ensinou o caminho da salvação como Kandizai Bosatsu. Todos esses fatos, a mim revelados, são extremamente peculiares. Vou esclarecê-los, porém só mais tarde, no tempo adequado.
Agora quero relatar um fato curioso referente ao dragão dourado, o protetor de Kanzeon Bosatsu. Jamais esquecerei esse acontecimento ocorrido em 1929, quando eu ainda era fervoroso seguidor da religião Oomoto. Não me recordo com exatidão do dia, mas acho que foi 19 de abril, data em que a Oomoto realizava o grande festival da primavera. O líder espiritual, mestre sagrado Onisaburo Deguchi, oficiaria um culto do qual eu iria participar no templo shintoísta da localidade em que nascera o fundador da Oomoto. Entre a cidade de Kameoka, onde me encontrava, e o templo havia uma distância de aproximadamente 8 quilômetros, os quais percorri de automóvel na companhia de um outro membro da Oomoto chamado Jinmamoru, que em japonês significa guardião de Deus. No momento da partida, chegou a esposa de um deputado federal, o senhor Shiga. Tinha vindo do estado de Saitama, norte de Tóquio, e nos pediu carona para ela e o marido. O carro partiu, em seguida veio-me o pensamento de estar ocorrendo algo misterioso com o nome Shiga, pois era também a denominação do lugar onde se realizaria o culto. Imaginei, então, que deveria haver alguma coisa em comum entre a cerimônia a qual iríamos assistir e o lago Biwa, existente no mesmo local. Depois da celebração, o mestre Deguchi dirigiu-se imediatamente para o lago Biwa, à beira do qual havia um famoso restaurante, de cujo nome não me lembro, propriedade de um membro da Oomoto. Antes de voltar para casa, em 20 de abril, Deguchi escreveu 4 ideogramas e os deixou no restaurante. A água do lago se enfurece e sobe até o céu. Foi o que ele escreveu. No dia seguinte, 21 de abril, forte tempestade desabou misteriosamente sobre o lago Biwa, chegando a afundar 47 barcos pesqueiros. O fato foi noticiado pelos jornais da época. A causa de tamanha tempestade, segundo a revelação que recebi, foi a subida ao céu do dragão dourado, mergulhado há milhares de anos no fundo do lago Biwa. Então, no momento em que ia saltar da água, veio voando o dragão vermelho, conforme a Bíblia, Satanás, para derrubá-lo. Violenta batalha foi travada entre ambos, até a vitória do dragão dourado e a fuga do dragão vermelho. Bom, nós estamos estudando todo dia de manhã ensinamentos que falam sobre Kanon, hoje, especialmente hoje, à tarde, né? Porque o ministro Vanderlei trocou comigo, então eu vim de noite. Então, a gente já estudou sobre o livro Eu Meishu Sama, tudo que falava sobre Kanon, e agora sobre esse livro Evangelho do Céu 3. No 1 e no 2 tem muito pouca coisa, né? E o que tem no 1 e no 2 tem no 3. Então agora eu vou pegar outro livro, semana que vem não, amanhã, né? Começa já amanhã, para continuar estudo sobre Kanon. Muitas pessoas, principalmente membro, né, da Messiânica, nunca nem tinha ouvido falar, né? A gente já sempre ouviu, né? Desde o começo Kanon, né? O próprio templo tinha bastante assim desenho de Kanon e todo mundo falava Kanon, o amor de Kanon, a misericórdia de Kanon, Meishu Sama e Kanon é a mesma divindade. A gente ficava assim, legal.
Então, Meixo Sama não tinha nada com essa divindade. Uma pessoa vidente começou a ver, falou, o Kanon tá encostado em você. Seu encosto, tá com encosto de capim, encosto bom, hein? Só Meixo Sama mesmo, né? Já pensou? E foi assim, né? Tem pessoa que vê, né? Tem pessoa que vê. De vez em quando, né? Vê alguma coisa, né? Reverendo Nakahashi também, ele via, né? Ele não falava muito, mas via. Teve um dia, estava dedicando no Perdizes, né? Época que eu estava morando lá. E aí, estava ministrando direito, e eu estava sentindo cheiro de queimado. E eu fiquei olhando para ver se tinha alguma fumaça, não tinha nada. Continuei ministrando e chorei. De repente, como, sabe, você... Não sei se você já está sonhando, mas acordado. Tá aí? Então, a pessoa na minha frente, assim, embaixo dela, um monte de cinza. Cinza. E em volta, pessoa, assim, na nave, tirando cinza, limpando, né? Cinza. E depois Meixo Sama andando assim, olhando, andando, olhando. E eu falei, nossa, tô viajando, né? Mas até o cheiro eu senti. Porque quando a gente ministra jurei, queima maco, ele fala, sobra cinza, né? Interessante, viu? Então, pessoa limpando, espírito, né, na verdade. Quando a gente dedica, faz limpeza, eu acho que um pouco também tirando, viu? Espiritual, né? E Meixo Sama sempre é espírito dele. O reverendo falava, Meixo Sama não para. Né? Quem vê ele está suando, espírito suando, correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sempre olhando, né? Sempre olhando, vendo. De olho, viu? Mas de olho é você, viu? Fica de olho na gente, né? A gente é discípulo dele, né? Seguidor, né? Seguidor. Ainda mais membro, assim, que tá mais fervoroso, né? Ele cuida especialmente. Especialmente. Cuida de quem não é, de quem está ali servindo, né? O tempo todo. Muito interessante, né? A gente também, né? Tem protetor. Protetor é o espírito do nosso antepassado mais elevado que tinha na ocasião do nosso nascimento. Antes de vir, foi escolhido um antepassado nosso para vir proteger. Tomara que tenha sido um bem evoluído. Não? Se a gente não tem antepassado evoluído, já pensou o que vai vir proteger a gente? Ninguém. Então, ele acompanha de perto. Acompanha de perto. Principalmente pessoa que trabalha, né? Então, a gente quando vem, protetor vem, o reverendo explicava, protetor trabalha. Trabalha. A gente está aqui, mas por exemplo, no mundo espiritual tem esse lugar. Tem o Templo Okami lá. No mundo espiritual tem. Se não tivesse, não tinha aqui. Espírito precede a matéria mesmo. Tudo que acontece aqui, primeiro lá, né? Aqui já tem, então, bastante, né? Trabalhando. A gente acha que a gente está dedicando assim, às vezes sozinho, né? Mas não é. Né? Tem espírito, dedica. Espírito. Na Torre de Miroco também, época que eu estava lá, né? Morava lá. Estava fazendo horta. Então de manhã ia lá na hora, tinha bastante, né? Você chegou a ver. Tinha vários, tinha 40 canteiros grandes
plantado, bastante coisa. Então eu ia lá de manhã cedo, fazia, a torre ainda estava construindo, né? Mas eu fazia oração voltada para a torre, porque sabia que no mundo divino já tem, né? Estava pronto, tudo pronto. Só faltava materializar aqui. Então fazia oração, assim, ajoelhava no chão, fazia oração. E depois dava água, né, para as plantas, tudo. Eu ia bem no fim da horta, para que a oração pegasse tudo, né? E dava água e tal, fazia gerei. E depois tinha um senhor que fazia o trabalho pesado lá, né? Que a gente, lembra? A gente juntou o grupo para arrecadar. A gente sempre teve assim, grupo, arrecadava, a gente contratava jardineiro, contratava uma pessoa para cuidar da horta, né? Era grande a horta que a gente fez lá, viu? Deu bastante coisa, deu maracujá, deu milho, deu feijão, deu tanta coisa lá, mandava tudo pro templo. Mas teve um dia que eu fui fazer oração, e no meio da oração, eu não sei porque eu abri o olho, e eu olhei assim, e tinha um monte de gente mexendo. Espírito, né? Dedicando, mexendo, mesmo na terra. E eu falei, nossa, tem gente, isso aqui é interessante, né? Só tinha eu fazendo oração, mas tinha uns 10 lá, dedicando. Interessante isso, viu? Muito interessante. Talvez antepassado, no nosso, não sei. Mas por a gente estar fazendo, eles podem fazer também, né? Isso o reverendo explicou bastante, o Mestre Sama fala no ensinamento. Eles perguntaram, por que aqui não faz oração antepassado, né? Por causa disso, né? Eles estão trabalhando, eles estão melhor que nós. Acho que o reverendo já no fim da carreira, né? Aqui na Terra, finalzinho da vida, 2011, assim, ele já falava assim que, como é que ele falava? Fugi, deu branco. Tá falando de quem mesmo? Espíritos dedicanos, passado. Ele falava que, antepassado, ele falava assim, quando ele começou, antepassado ainda tinha muito problema. Mas as pessoas que estavam dedicando, que antepassado assim, vindo no culto, divindades e anjos e assim, já morando no reino do céu. Não é mundo espiritual, reino do céu. Reino do céu. Um dia fazendo oração, vi tudo família assim, todo mundo. Descendo uma escada assim, vindo. Só que tinha muita gente. Muita gente vem, espírito, né? É interessante. Dia de culto também. Eles vêm. Fica tudo montado aqui. Fica no seu ombro assim. Escuta a palestra, gosta. Você lê ensinamento, eles adoram que lê ensinamento. Por isso, por exemplo, tinha lá na Torre de Mirão, que tinha um pessoal de Limeira, lembra? E tinha um irmão de uma senhora que morava lá, que ele sentava assim na nave, assim, de frente para a lagoa, né? De frente para a represa, ele sentava ali, tinha aquele vidro, né? Tal. Aí ele sentava, ele pegava o ensinamento e começava a ler, mas lia alto. Lia alto. E eu gostava de meditar. E eu sentava no altar e ele lendo, me atrapalhava. Eu falei para ele, não dá para o senhor ler em silêncio? Não, eu não estou lendo para mim. Estou lendo porque aqui tá cheio de gente querendo ouvir. Eu falava, nossa, gente de outro mundo, né?
Ele bebia e ele via. Ah, um bebê. Agora não, tem pessoa, a droga era usada em cerimônia, né? Cerimônia espiritual, ritual, era usado, porque a droga ela abre, né? Abre tipo de mediunidade, abre. O problema é nível, né? Que você fica, nível muito ruim, mas vê. Só que você vê aquele nível, né? Não sabe o qual. Nível baixo, baixo. Mas isso era usado desde antigamente, né? Hoje em dia, assim, o pessoal meditar um pouquinho, mesmo às vezes ministrando o jorei, quando você vê, você... Já foi. Interessante, né? Dá essa coisa. Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.